Olá pessoal, como vai? Vamos começar a nossa aula da seção 1.3 de motores de combustão interna. Nessa seção a gente vai falar um pouquinho a respeito de propriedades e curvas características de motores, ok? Então nessa seção a gente vai finalizar a unidade 1, tá? Então na unidade 1 a gente conheceu um pouquinho sobre a classificação e nomenclaturas, as nomenclaturas adotadas quando nós falamos de motores de combustão interna. Vimos na aula anterior sobre ciclos reais e ciclos ideais aplicados aos motores, né? Motores por ignição por faísca, ignição espontânea. Vimos um pouquinho a respeito do ciclo misto, né? Que é uma aproximação mais fidedigna das condições reais de operação. E hoje a gente vai falar um pouquinho de propriedades e curvas características de motores. Na verdade, vou iniciar o assunto falando um pouquinho sobre propriedades, entender um pouquinho como é determinada, e na aula que vem a gente finaliza falando de curvas características de motores. Eu prefiro que nós façamos a transmissão ao vivo para falar de curvas características. E nessa aula a gente vai falar, então, né, das propriedades. Por que nós precisamos conhecer essas propriedades e características dos motores, né? Porque aí a partir delas a gente consegue entender o seu desempenho, né? E fazer com que esses motores se tornem mais eficientes ou operem de forma mais eficiente. E a gente consegue, a partir dessas informações, né, caracterizar esses motores individualmente. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber em termos de propriedades e curvas características é como determinar, né, como a gente consegue obter essas informações para avaliar o desempenho de motores. Nós utilizamos os ensaios dinamométricos, né, o dinamômetro. Tá? Então, a partir do dinamômetro, a gente consegue obter dados de torque e potência, né? E usando uma adaptação também, que pode ser uma técnica volumétrica, né? A gente também consegue obter dados de consumo. Então, com esses dados obtidos por ensaios dinamométricos, a gente levanta as curvas, né, dos motores, que nós veremos mais à frente. Então, o primeiro dispositivo, né, que a gente precisa conhecer é o freio de Prony. Tá? O freio de Prony ele foi inventado em 1821 pelo engenheiro francês Gaspard Prony, ok? Então, ele basicamente é um dispositivo básico, né? Basicamente é um dispositivo básico para que a gente possa conhecer e compreender o funcionamento de todos os dinamômetros, porque atualmente, já adiantando, a gente utiliza o freio de Prony para fins didáticos, né? Mas a gente se vale na prática de freios dinamométricos, hidráulicos ou elétricos, tá? Para que nós possamos conhecer o funcionamento dos demais, a gente precisa voltar-se ao freio de Prony primeiramente. Tá? Então, na prática, a gente usa ele para fins didáticos ou quando há pequenas potências aplicadas. Bom, do que esse freio é constituído? Aqui tem um esquema, né? O freio é basicamente constituído de um volante, que é essa polia aqui, né? A gente pode entender como uma polia. Ela está conectada a um eixo motor, né? Então aqui é acoplado ao eixo motor do nosso estudo, ok? E este volante ele está também, né, constituído por uma cinta conectada a ele, né? E essa cinta é acoplada a um braço. E esse braço ele é ligado a uma balança. Vou usar o termo balança aqui, mas aqui é onde vai medir a força. Tá? Então aqui é o nosso dinamômetro propriamente dito. Tá? Então é o nosso dinamômetro efetivamente. É essa balança aqui. Então o que acontece? Né? O volante, como ele está acoplado ao eixo motor, ele é acionado pelo motor, né? Então ele se movimenta. E esse movimento ele é restringido pela pressão, né, aplicada aí através dessa cinta. E nós temos uma sapata também que está acoplada ao braço. Então a cinta e a sapata vai exercer uma pressão e
vai ser transmitida essa pressão através da cinta a esse braço, né? E essa pressão, né, vai resultar numa força que o motor está exercendo, né, para manter o movimento. Então, o que acontece? Como esse braço está associado a essa balança aqui, a gente vai conseguir verificar qual que é essa força, ou essa carga que o motor está exercendo sobre esse sistema. Então, com esse valor, a gente consegue calcular o torque. Deixa eu apagar aqui. Então, com base na força, a gente consegue calcular o torque do motor através de uma relação bem simples, né? Então, o que nós vemos? Vamos vir aqui para essa outra imagem, que é um freio dinamométrico, né? Freio de Pony, com as características mais próximas, né, de um dispositivo real. Então, o que nós visualizamos aqui? Aqui está o nosso volante, propriamente dito. Aqui, né, uma gacheta, na qual prende ele ao eixo motor. Aqui nós temos a estrutura, ok? Que conecta, né, a cinta que executa a pressão no eixo motor ao dispositivo onde a gente consegue, né, ajustar qual que é o aperto que vai resultar aqui. E aqui é o braço, né, que está preso a nosso medidor de força, que é o nosso dinamômetro, que eu chamei naquele momento de balança. Então, se a gente observar, é que o conjunto, né, aqui ele tem nessa região a cinta, né, ela vai gerar uma força de atrito, FAR, né, e devido, né, ao equilíbrio gerado, porque senão a cinta giraria junto com o motor, então nós vamos ter um equilíbrio gerado aí pelo uma ação e reação, né, pelo braço do nosso dinamômetro. Então o nosso dinamômetro ele resiste ao movimento, né, devido a esse braço de apoio aqui, tá? Então o que nós podemos observar? Pega uma caneta. A força de atrito ela está nessa direção. Caneta de outra cor. Então, a força de atrito ela está nessa direção e, né, o nosso braço, né, ele tende a reagir contrariamente. Mas se a gente observar, a força de atrito, essa força reativa, ela vai estar sendo aplicada a uma distância R aqui. Então, a força de atrito... Nossa, essa cor está bem ruim também. Vamos ver se o verde melhora. A força de atrito está aplicada a um braço R, que é o raio, né, do nosso volante. Então, a força de atrito vezes esse raio R vai gerar o torque, né? Então, pelo princípio de ação e reação, ela vai transmitir essa força de atrito, né, contrária ao movimento do rotor. O rotor está tentando girar para cá e a força é ao contrário. E nós temos esse apoio na balança que mantém o equilíbrio estático. Então, esse apoio é uma força F aplicada por essa distância, que é proporcional a isso aqui. A força, né, do apoio da balança vezes a distância B, que é o braço, é igual à força de atrito vezes o raio R. Né? Então, a gente pode dizer também que o torque é dado pela força de apoio da balança, né, que é medido no nosso dinamômetro. Então, a gente conhece a partir desse ponto. E esse braço aqui também é conhecido, né? Então, a gente pode obter o valor do torque no eixo do motor, considerando que, né, que nessa situação a gente está analisando a uma velocidade angular constante. Então, força vezes a distância é o torque. E a partir dessa expressão, a gente consegue também o cálculo da potência, né? Então, a gente já sabe que o torque é a força lida no nosso dinamômetro, vezes o braço, né?
E a potência disponível no eixo do motor, que eu vou chamar aqui de N, né, ou potência efetiva, vou colocar um Ezinho aqui, é dado, né, pela rotação que a gente está aplicando aqui, que é uma rotação constante, multiplicada por esse torque. Lembrando que essa rotação aqui é em radianos por segundo. Geralmente a gente obtém valores de rotação em RPM, então basta a gente fazer uma adaptação, né, multiplicar por 2π a nossa rotação N, que é em RPM, vezes o torque. Então nós temos, né, as expressões que nos dão condições de calcular a potência, né, e o torque com base nesse tipo de freio. Eu já comentei, né, que devido às suas condições características desse freio prone, ele é limitado, né, a sua aplicação. Por quê? Né, devido a esse atrito, é um mecanismo resistivo, né, que nos dá condições de medir a força. Então vai gerar atrito e nós temos problemas na dissipação de calor. Então gera muito calor nesse sistema, então é aplicado a baixas potências. E como eu comentei, em aplicações didáticas. Aqui nesse dispositivo nós vemos um motor elétrico, né, um arranjo aqui que é o freio prone, né, as balanças aqui que são os dinamômetros de mola, que visa medir a força. E aqui nós temos um tacômetro que mede a rotação. Então é um dispositivo didático. Na prática a gente usa, né, freios dinamométricos hidráulicos, como este da imagem, e elétricos, né? Aqui nós temos um exemplo também. É o freio, o dinamômetro por correntes de Foucault. O princípio de funcionamento desses dinamômetros é parecido com o freio prone. O que difere é o tipo de frenagem, tá? Então, o tipo de frenagem muda. Por exemplo, o dinamômetro hidráulico ele usa o atrito cisalhante da água, tá? Contra uma carcaça, enquanto os dinamômetros elétricos eles podem usar esforços gerados por campos elétricos ou campos magnéticos, ok? Então, baseia-se nessas relações e a gente consegue obter dados de torque, né? Os dados também de potência do motor. Até, né, as rotações também, porque esses dispositivos já contam, né, embutido aí tacômetros que facilitam também a obtenção dessa medida. Para a gente continuar, a potência efetiva, né, a gente viu essa expressãozinha aqui, dada em função da rotação e do torque. Aí a gente pode vir para uma informação mais precisa, que é a potência efetiva obtida por essa expressão. Tá? Ela é mais precisa porque a gente vai observar que depende, né, de uma constante K, que é do dinamômetro. Tá? Então, essa constante K, ela depende das características desse dispositivo, em função da força, da rotação e da potência que a gente pretende obter. Então, essa é uma equaçãozinha mais adequada para se aplicar, porque depende das características do nosso dinamômetro. Então, força vezes a rotação multiplicada pela constante do dinamômetro. Aí, outro aspecto importante é a tal da potência indicada, que a gente coloca o Nizinho aqui. O que é essa potência indicada? A potência indicada, aqui tem um ciclo termodinâmico, né, montado num diagrama pressão-volume. A potência indicada é a potência que é desenvolvida, né, pelo ciclo termodinâmico, né, do fluido ativo. Então é o que ocorre com o fluido ativo, podemos assim dizer, dentro do cilindro. Tá? Então a gente mede ela com um medidor de pressões. Então aqui embaixo nós temos um dispositivo, né, para análise da potência indicada. Tá? Então a gente mede aqui, né, através de um indicador de pressões, como a gente viu no início da análise de ciclos termodinâmicos, né, nós temos o dispositivo mecânico que a gente conheceu,
Então faz a medição da pressão aqui e através de um sistema de análise a gente monta isso aqui. Então a potência indicada, é importante lembrar, ela é, né, desenvolvida pelo ciclo termodinâmico, ok? E ela pode ser calculada por essa expressãozinha aqui. E aqui nós temos a expressão que nos correlaciona, né, os dados obtidos aqui pelo medidor de pressões com a potência indicada, né, que é o trabalho, está relacionado aí, né, ao trabalho exercido pelo fluido ativo. Então, aqui é a expressão. WI é o nosso, a gente chama aí de trabalho, né, indicado. Né? O que é esse trabalho indicado? É o trabalho executado também, né, pelo nosso fluido ativo. Okay? Nzinho aqui é o número de rotações, Z é o número de cilindros do motor e X, né, ele depende do motor ser 2 tempos ou 4 tempos. Né, é o nosso fator de tempos, sendo um para motor a 2 tempos e 2 motores a 4 tempos. Certo, mas o que seria, né, este trabalho indicado? A gente pode também chamar de trabalho de ciclo, né, do ciclo. Basta a gente lembrar aqui no diagrama pressão-volume que o trabalho ele pode ser obtido através de uma integral, né, dessa curva aqui. Né? Então, se a gente reescrever, opa, o meu laser aqui sumiu a ponteira. Opa, deixa eu voltar aqui. Pegar a caneta com a cor aqui que eu quero. Então, o trabalho, a gente pode lembrar que o trabalho deste processo, deste ciclo termodinâmico, é igual à integral da pressão vezes dV. O trabalho é PDV. Então, é integral aqui, é essa área aqui, interna. Tá? Então, essa área do ciclo, ela corresponde ao nosso trabalho indicado. Às vezes a gente vai chamar de trabalho do ciclo. Tá? Então, é essa área. Então, é este trabalho que a gente vai inserir aqui. Então, como potência, tá? Lembrando que o conceito de potência, vou colocar aqui uma potência qualquer. A potência qualquer é o trabalho por unidade de tempo. Tá? Vamos colocar aqui um tempo, vou colocar um Tzinho, pode ser segundos, minutos. Então, potência é trabalho por unidade de tempo. Então, a gente consegue, através dessa expressão, né, multiplicando aqui o trabalho pela frequência em que ele é realizado, né, e aqui nós temos o fator de tempos e o número de cilindros, a gente obtém a potência indicada. Okay? Então, essa é a expressão. Logo abaixo, nós temos uma outra que nos dá também o valor dessa potência indicada, tá? que é realizada pelo fluido ativo, é em função da potência efetiva, que a gente mede aí no eixo motor. Então, a potência efetiva a gente mede ela no eixo motor, através do dinamômetro. A potência indicada a gente mede através do indicador de pressão. Tá? E aqui nós temos uma relação que nos dá a potência indicada em função da potência efetiva e da potência dissipada pelo atrito. Tá? Então, a soma dessas duas nos dá a potência indicada. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Agora a gente vai fazer uma resolução da situação problema, mas antes vamos entender um pouquinho a respeito, né, das unidades utilizadas nos exercícios e, claro, nas leituras de manuais de automóveis, de motores. Então, se a gente utilizar a rotação em rotações por segundo, então para N em rotações por segundo e o torque, né, em newtons por metro, a gente vai obter
né, a partir disso, não é mais aqui, tá? Esse mais é só uma simbologia, porque a gente sabe, pela expressão do cálculo de potência, que é a rotação vezes o torque, né? Então, se a gente usar a entrada de torque em Newton por metro e rotação em newtons por segundo, a nossa potência obtida vai ser em watt, tá? Em watt, conforme está aqui. Se dividir por 1000, né, em quilowatt, obviamente. Bom, é importante lembrar que às vezes vocês vão encontrar dados em cavalos. Um cavalo vapor, ele é igual a 0,735 kW aproximadamente, ou 735 kW. Já um HP quase equivale a um CV, tá? Ele é 1,014 CV. Então, a gente pode, né, dizer que um HP é igual... Aqui tem um errinho aqui, tá? De unidade. Aqui, na verdade, ele está querendo dizer que aqui é em watt. Tá? 1 HP. Então, 1 HP ele vai valer para nós, em watts, 0,7458, tá? Quilowatt. Aqui está errado, tá? Aqui eu peguei do material, tem um errinho aqui, tá? Um HP ele vale isso aqui, 0,7458 kW, ok? Então nós precisamos lembrar um pouquinho dessas associações para poder depois trabalhar nas unidades que o exercício pede. Então vamos fazer um exercício para consolidar o que nós acabamos de ver. Bom, vamos ler o exercício, né? Na verdade, a situação problema. Atuando como engenheiro em uma empresa fabricante de motores, o motor V6, 3 litros, ciclo Otto 4 tempos, a rotação de 3.600 RPM, ele foi submetido ao ensaio com dinamômetro hidráulico, no qual se obteve as seguintes informações: o torque de saída de 210 Nm por metro, a rotação de 3.600, a pressão de entrada do ar no cilindro é igual a 85 kPa e a temperatura, né, de 60 graus, com eficiência mecânica do motor de 85%. Então ele quer, né, para determinar outras propriedades do motor, você foi acionado para analisar os dados fornecidos no ensaio e na ficha técnica. Então você quer, né, na verdade a gente precisa obter essas propriedades, a potência efetiva e indicada, como a gente acabou de fazer. Então vamos seguindo aqui. Então os dados mais importantes para a resolução são esses, né? Quando a gente fala em potência efetiva e potência indicada, a gente vai precisar do torque e das rotações. Então, o exercício nos deu a rotação, o torque de saída, e aqui é a eficiência mecânica do nosso equipamento. Eu não defini no exercício há pouco, mas a eficiência mecânica é a razão entre a potência indicada no eixo do motor pela potência efetiva, é a razão entre a potência efetiva. Essa aqui é que sai para as rodas, assim a gente pode entender. A potência efetiva é aquela que a gente pega na saída do eixo motor. E a potência indicada é aquela que acontece dentro, né, dos cilindros. Então a eficiência do motor é a razão entre a potência efetiva pela potência indicada. E nesse caso deu, né, 0,85 ou 85%. Então, com base nessas informações, a gente tem condições de calcular a potência efetiva, porque nós temos o torque e nós temos a rotação. Vamos trabalhar nas unidades em quilowatts. Então, para trabalhar em quilowatts, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que entrar com a nossa rotação em rotações por segundo e o nosso torque em newtons por metro, e no final, né, esse valor ele precisa estar dividido por 1000.
Então vamos lá. A nossa potência efetiva é dada pelo torque vezes a nossa rotação, ômega, né? Como nosso ômega nós não temos, vamos converter RPM para radianos por segundo. Então nós temos que multiplicar por 2π. Então o nosso torque vezes 2π vezes o nosso N, nós temos a nossa expressão. Só que o nosso N está em rotações por minuto. Então vamos dividir por 60, né? E toda a expressão por 1000 depois. Vocês poderiam fazer por partes, né? Mas eu já estou só montando aqui para ficar fácil de entender. Então o nosso torque é 210 vezes 2π. Nosso N é 3.600 dividido por 60. E o resultado disso dividido por 1000. Então, a nossa potência efetiva vai ser igual aproximadamente aí 79,1 kW. Então, essa é a nossa potência efetiva. Eu vou deixar anotado aqui o nosso NE. 79,1 kW. Tá? Então, isso é o que efetivamente sai, né, no eixo motor. Vou limpar aqui para resolver agora a segunda parte, apagar tudo, que é a potência indicada, né? Então a gente já calculou este item, agora falta a potência indicada. Como eu coloquei no início, a eficiência do motor é dada pela razão entre a potência efetiva dividido pela potência indicada, então basta eu isolar o termo que eu quero. Então a potência indicada é igual a potência efetiva dividido pela eficiência do motor. Aqui. A nossa potência efetiva deu 79,1. 79,1 kW. A nossa eficiência é de 0,85, né? Tem que colocar em decimal, senão dá errado. Então a gente vai obter aí 79,1 dividido por 0,85, 93,05. 93,05 kW. Então, esses são os valores que nós obtemos, né? Potência efetiva e potência indicada, e finalizamos, né, essa parte do exercício. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito, né, das relações entre as potências. Então, nós temos um motor de combustão interna nesta imagem, né? Então, eu vou dar um zoom aqui nele e a gente vai observar o que acontece aqui. Então, internamente nos cilindros, nós temos a potência indicada, que é aquela executada, né, pelo fluido ativo, ok? Os pistões, né, eles vão deslocar para baixo, para cima, né, e vai ter uma potência dissipada aí pelo atrito. Então, nós temos uma relação aqui. E a potência indicada, ou a potência do ciclo, ela vai sair, né, para o eixo motor. Quando nós descontarmos, né, a eficiência do motor, vai sair o que a gente chama de potência efetiva. Então nós temos uma relação entre essas potências. Neste motor, todas as potências geradas aqui internamente estão relacionadas a esse Qzinho aqui, né? O que é esse Q? Para que gere trabalho, a gente tem que fornecer calor, né? Então, o calor é fornecido aí pela combustão do fluido ativo. Ok, né? Mas vai haver gases de escapamento, água, né, de arrefecimento, então uma parcela vai ser perdida. A radiação térmica também vai fazer com que haja a saída do calor e a combustão incompleta, tá?
Então, nós temos uma expressão que nos dá condições de calcular qual que é o calor fornecido por unidade de tempo. Ou seja, aqui a gente tem unidades em quilocalorias por segundo, quilowatt, tá? E assim vai. Cavalo, vapor. Então, é o calor fornecido por unidade de tempo. Qual que é a relação que nos dá, né, o calor fornecido por unidade de tempo? Depende do ME, esse Mzinho aqui. Aqui não está aparecendo direito, mas é um ME. O ME, na verdade, isso aqui é um MC, né? Às vezes vocês vão encontrar na literatura um ME. Então, esse aqui é o nosso MC. A gente vai adotar o MC porque é a anotação do livro didático. Mas o nosso MC ponto é o consumo, tá? Então, esse aqui é o consumo, ou fluxo, ou vazão em massa do nosso combustível. Okay? Pode ser em quilogramas por segundo, quilogramas por hora. Então, é o fluxo ou consumo. Vou colocar aqui em cima. O Q ponto é o calor fornecido. O MC ponto é o consumo do nosso motor. E o PCI é o poder calorífico. O izinho aqui quer dizer inferior. Poder calorífico inferior. Mas o que é o poder calorífico? Né? Nós temos o poder calorífico superior, que é o PCS, e o poder calorífico inferior, PCI. Basicamente, o poder calorífico é uma quantidade de energia, né, por unidade de massa, pode ser de volume. Essa quantidade de energia que é liberada na oxidação, ou seja, na queima do combustível. Então, o poder calorífico é a quantidade de energia por massa, volume, que é liberada aí na queima do combustível. Aí nós temos o poder calorífico superior, né? O poder calorífico superior é essa quantidade de energia que é liberada pela queima, só que aqui nós estamos somando o que é liberado na forma de calor, efetivamente, né? E aquela que é liberada ou gasta, né, com a vaporização de água. Então, o poder calorífico superior é a quantidade, né, de energia por unidade de massa que foi, né, liberada pela queima, aquela que foi transformada em calor, efetivamente, é aquela que foi usada em vapor de água. Já o nosso poder calorífico inferior, que é usado aqui, só está sendo considerada a parcela de energia liberada na forma de calor. Tá? Só para conceituar. Então, a quantidade de energia liberada na forma de calor entra nessa expressão que nos dá qual que é, né, o calor fornecido por unidade de tempo. Tá? Então, depende do consumo e da quantidade de energia liberada aí na forma de calor. Essa é a expressão. Vamos agora, né, falar um pouquinho das relações entre as potências, né? Se a gente observar, de toda forma, como eu já comentei, né, esse calor que é o que a gente está mandando de energia para o motor, né? Só que esse calor fornecido, o Q, ele é sempre maior, né, do que é realmente transformado em trabalho, né, que é essa nossa potência indicada, né? Porque uma parte é cedida para a fonte fria, né, e outra parte não vai chegar a se converter em trabalho, porque, como a gente viu, tem a combustão incompleta, tem perdas por radiação, atrito, entre outras. Então, o calor fornecido é sempre maior do que a potência indicada. Então, isso se aplica aí à segunda lei da termodinâmica, né? Que nem todo calor é transformado em trabalho.
Mas a gente pode transformar todo o trabalho em calor, né, pelo atrito, por exemplo. Mas a segunda lei da termodinâmica, ela impede, né, que nós tenhamos uma máquina térmica que vai produzir, né, 100% de trabalho a partir do calor. E a partir deste conceito, a gente tem o que a gente chama de eficiência térmica. Né? A eficiência térmica é a razão entre a potência indicada dividido pelo calor fornecido. E nós temos aqui o NG, que vocês podem observar aqui também no desenho. O NG é a nossa eficiência térmica efetiva. Essas expressões vocês podem copiar no caderno ou podem consultar o livro didático e anotar novamente para vocês. Mas o conceito é a eficiência térmica efetiva ou eficiência térmica global é a razão entre a potência efetiva dividido pelo calor fornecido. A gente pode obter a eficiência térmica efetiva ou global multiplicando, né, a eficiência térmica anterior pela eficiência do nosso motor. E lembrando que a eficiência do motor, né, é a razão entre a potência efetiva e a potência indicada. Então nós temos essa expressãozinha aqui. Outra forma também é através dessa relação anterior, fazer a substituição, né? Aqui nós temos o consumo do combustível, poder calorífico inferior, que multiplica, né, as eficiências térmicas do motor. Então foi feito, né, um algebrismo onde a gente pode obter a eficiência térmica efetiva, né, ou a eficiência efetiva na potência efetiva do motor, aquela que sai no eixo, né, com base no consumo, no poder calorífico do combustível, depende do tipo de combustível, tá, pessoal? Então, esse poder calorífico depende do combustível. A gente vai trabalhar melhor os combustíveis mais adiante, mas isso aqui depende do combustível. Aí aqui a eficiência térmica e da eficiência do motor. E outra expressão aqui é o nosso consumo específico, né? Então, o consumo específico é a relação entre o consumo de combustível e a potência efetiva, tá? Então, lembrando sempre que essa potência efetiva a gente vai usar lá o dinamômetro, tá? Para medir lá no eixo. Já enquanto o consumo de combustível, que é o nosso M.C, tá? Ele é medido por gravimetria ou volumetria, que são técnicas para a gente auferir essas informações. Então, seguindo, né, os nossos estudos, nós temos aqui os dados novamente. Vamos falar um pouquinho sobre outras propriedades, que é a pressão média do ciclo, né, ou pressão média indicada. Então, sempre que for indicada ou do ciclo, né, a gente está falando, né, sobre o comportamento do fluido ativo. Então, a gente sabe que o trabalho do ciclo, ou trabalho indicado, é uma integral, né? É essa integral aqui cíclica, né? Então temos essa bolinha aqui, porque é o que é executado nessa função cíclica da pressão vezes o volume. Tá? Bom, a pressão média do ciclo, ou indicada, é essa pressão aqui, ó. É uma pressão basicamente constante, podemos assim dizer, né? Então ela é aplicada constantemente na cabeça do pistão ao longo aí do curso, né, que vai do ponto morto inferior ao superior, que vai produzir, né, o mesmo trabalho de ciclo. Então essa área aqui, ó, é equivalente a essa aqui, só que essa aqui a gente aplicou uma pressão média, né? Então a pressão média indicada é a razão entre o trabalho indicado dividido por este volume aqui. Tá? Então nós temos essa expressão. A potência média indicada é a razão entre o trabalho indicado, que é essa área interna, dividido por este volume, considerando uma pressão
constante, né? Então essa pressão constante produz o mesmo efeito que essa pressão variável. Aí. A pressão média, tá? Ela tem uma comunidade, né? Trabalho por cilindrada, né? Esse volume aqui é a cilindrada. É o volume deslocado do ponto morto inferior ao ponto morto superior. Então a gente pode observar aqui motores de grande cilindrada, né? Devem produzir aí uma grande quantidade de trabalho. Basta isolar aqui, ó. O trabalho do ciclo é igual a pressão média vezes o volume, que é a nossa cilindrada. Deu. Então, motores de grandes tamanhos, né, vai ter grandes cilindradas, vai produzir aí uma grande quantidade de trabalho, enquanto, né, motores de pequena cilindrada produzem proporcionalmente aí uma quantidade menor. E é de se esperar, se nós tivermos motores aí de desempenho semelhante, né, então eles vão ter o quê? Pressões médias bem próximas, dentro aí de uma faixa pequena de variação. Como essa pressão média é, no fundo, uma média das pressões, né, que o gás percorre aí ao longo do ciclo, então pressões médias altas também significa, né, que o motor vai estar sujeito aí a esforços e maiores cargas térmicas, tá? Então é importante lembrar que quanto maior as pressões médias aí, também vai gerar maiores esforços e cargas térmicas. Ok? Então aqui nós temos um gráficozinho que nos traz os valores do poder calorífico, né, inferior para o diesel, né? O diesel tem 10,2, o etanol 5,9 kg por quilo, o metanol 4,7 e a gasolina E22, 22% de etanol, 9,4. Né? Então, quantidade de energia disponível por quilogramas. Né? Comparando aqui, ó, o diesel tem uma maior quantidade de energia disponível por quilogramas. E o TAI, temperatura de alta ignição para esses combustíveis. Então a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais adiante. Bom, pessoal, eu trouxe esse material para vocês hoje. Aí na aula que vem a gente dá continuidade falando a respeito, né, das curvas características que se baseiam nas propriedades que nós vimos hoje. Potência indicada, potência efetiva e consumo específico. Bom, revise os conteúdos passados até o momento, faça a lista de exercícios que está disponível no AVA e nos vemos na próxima semana com o nosso encontro transmitido ao vivo. Um grande abraço e até mais.